Oi gente, eu sou a Camila, mãe do Sam e do Han, e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês que os meus filhos não têm limite. Mas como assim? Desde pequenininho, o Sam e o Han, eles vão na fono. E assim que o Sam começou a falar inglês, um idioma que nem eu e nem meu marido, a gente, assim, aqui em casa é só português. E do nada o Sam começou a falar inglês e lá na consulta, aí eu falei com a fono, né? Eu falei, olha, o Sam começou a falar, ele tá falando o nome dos bichinhos, só que ele tá falando em inglês, né? E aí, na hora, ela pegou e falou assim, mas mãe, por que você tá ensinando inglês pra ele? Aí eu fiquei, eu não tô ensinando, ele botou um vídeo no YouTube e ele começou a repetir, passava o leão, ele, lion, passava o cavalo, horse, sabe? E assim foi indo. E pra uma criança que assim, não falava nada, de repente assim, gente, sem mais nem menos, eu e meu marido na cozinha, eu até me assustei, que eu fiquei assim, quem tá falando? E eu vim aqui ver e era o Sam repetindo o nome dos bichinhos. A fono pegou assim e meio que deu uma bronca na gente, falando, porque a gente mora no Japão, e ela falou assim, que na cabeça do Sam pode ser um pouco confuso, então ele tem que aprender o japonês e não o inglês. E era pra gente parar de ensinar o Sam a falar inglês. Escutei tudo que ela falou. Em parte, gente, é claro que ela tá certa, né? A gente mora no Japão, o Sam, ele tava frequentando uma escolinha japonesa, uma creche japonesa. Então, seria muito melhor para ele aprender o japonês. Só que eu e meu marido, a gente veio conversando, né, no caminho de casa. Não, mas não é possível que criança que começa a aprender assim um outro idioma que ninguém fala em casa. Não. O que a gente fez? Eu falei pro meu marido, para ali na livraria, que eu vou dar uma olhada pra ver se tem algum livro infantil em inglês. E eu achei esse. Vocês podem ver, gente, tá até surradinho. Esse livro aqui, o Sam dormia praticamente com esse livro embaixo do travesseiro. Porque, gente, ele tem de tudo. Desde vegetal, fruta, comida, bicho, sabe, caminhão, tudo. Tem um pouquinho de tudo aqui. E como vocês podem ver, deixa eu ver um negócio que eu sei falar aqui. Cadê? Por exemplo, vocês podem ver aqui, né? O peixinho dourado, o goldfish. Tem ele escrito em inglês e a palavrinha dele, como fala ele, em japonês. Então, com esse livro, gente, o Sam, ele sabe, assim, tudo o que tem aqui dentro. Cada coisinha, tudo. Ele aprendeu. Gente, olha o estado do livro, né? Olha isso. Então, ele brincou demais. Ele ainda gosta muito desse livro. Foi a melhor coisa que a gente comprou. Olha, tem até os números aqui atrás. Quando o Sam começou a aprender número, nossa, ele adorava isso aqui. O que aconteceu? A gente voltava na fono e ela via que ele estava aprendendo mais. Aí ela pegou e conversou de novo com a gente, falando, olha, vocês não podem estar ensinando o Sam inglês, vocês têm que ensinar o japonês pra ele. Aí eu fiquei... E outra coisa, eu falei, o Sam, ele tá falando de 1 a 10 em inglês, né? E assim, meu filho, ele não falava, e agora ele tá falando. Ela, não, ele tem que aprender o japonês. Aí eu falei, tá bom. Eu fiquei uns 5 meses sem pisar na fono. Nesses 5 meses, o Sam, ele aprendeu o alfabeto, as cores, as formas. Gente, esse menino, ele aprendia numa velocidade em inglês, mas assim, olha, ele aprendeu muita coisa. E aí a gente voltou lá. E nesse tempo que a gente ficou sem ir, a pronúncia do Sam também melhorou. É claro que, né, não é que ele tava fluente, mas ele já tinha, assim, sabe, evoluído muito. E aí ela pegou e ficou, nossa,
realmente o Sam, ele tá aprendendo. Aí que ela viu que o Sam, ele não tava decorando, ou ele não tava só repetindo o que ele tava vendo. A fono com a creche, eles trocam informação. Aqui é tudo interligado, um órgão com o outro, né? Então, a fono ligava para a escolinha, para a creche, e a professora da escolinha falava, olha, o Sam, ele começou a falar as cores, eu quero tal coisa, só que ele só falava inglês. E as professoras falavam, ele tá conseguindo se comunicar melhor. As professoras, aqui quase ninguém fala inglês, assim, e quando fala é um inglês bem com sotaque, assim, né, gente? As professoras começou a falar inglês com o Sam. Vocês estão entendendo? A fono falava isso, né, pra gente não ensinar o inglês, porque ele não ia conseguir se comunicar, ia ser difícil. E lá na creche, eu chegava lá, as professoras, né, tipo, bye bye, Sam, oh, good morning. Elas se esforçavam muito, 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 muito. E isso também ajudou o Sam. E outra coisa que a gente fez, né, pra ajudar ele, assim, porque ele não gostava que a gente ensinava ele. Eu nunca sentei com esse menino pra ensinar qualquer coisa. O Sam, ele gosta de aprender tudo sozinho. O que a gente... This. Whoa, what is this? It's a sun. This is It is. Jupiter, Next. Saturn, and Let me see. What is this blue? Light blue. Uranus, And it, and Neptune, Moon, Moon, Earth. this is Earth? Yeah, this This. found home. And this. What is Mars. It's Mars. Oh. And the most big is in solar system. It's Rigel. Rico. It's a blue star. Blue star? Yes, the Rigel is the big. O que a gente pode fazer? Eu procurei na internet aplicativo assim de inglês e eu encontrei esse. Deixa eu voltar aqui. Eu encontrei. Ó, o meu bebê gordinho aqui. Ui! Eu encontrei esse um aqui que é de alfabeto e esse um aqui que ele ensina números. Então você clica aqui no alfabeto, gente, é tudo quanto é coisa, sabe? Cada cardzinho. Foi com isso. Isso aqui ajudou demais o Sam, o dos números. Porque antes ele falava só assim, de 1 a 10. Com esse aplicativo, ele segue até o 100. Cadê? Tá vendo? A roda gigante? Aí tem várias cestinhas. Cada cestinha é um número. E aí ele vai ajudando assim, tipo, somando. Gente, com isso, o Sam, ele, assim, desenvolveu muito. Eu penso que se eu tivesse seguido o conselho da fono e brecado o Sam ali, você não vai aprender. Se toda vez que ele aprendesse ou falasse inglês, eu repreendesse ele e falava, não, você vai falar em japonês, colocasse só coisa em japonês. Gente, eu acho que isso teria criado um bloqueio na cabeça do Sam, ele não seria esse menino inteligente que é hoje. O que aconteceu? Ele chegou assim, acho que num nível de inglês que ele começou a ter interesse em japonês. Depois que ele só foi ter interesse em português. Até então, ele se recusava. A gente conversava com ele em português e ele respondia em inglês. Pensa a bagunça dessa criança. Ele começou a desenvolver melhor o japonês dele. E aí depois ele começou com o português. Tem vídeo dos meninos no canal e alguns trechinhos do Sam fala em português. Gente, eu não aguento quando esse menino fala português, porque ele fala, tem palavra que ele fala com sotaque americano. Eu fiz um vídeo dos meninos cozinhando e o Sam, eu perguntei pra ele, né, tinha um tempero na mão dele, aí eu perguntei, Sam, o que é isso? Aí ele, é tempero. Ai, gente, eu não aguento. Ele é muito fofinho, ele gosta muito de idiomas.
Resumindo, o que eu quero dizer com isso é, gente, incentiva, assim, não bota limite pro seu filho aprender. O Han, ele ainda não fala, o meu filho menor. Mas, o que aconteceu? Ultimamente, de uns tempos pra cá, esses aplicativos que o Sam gostava quando tinha 3 anos, o Han tá gostando agora. E ele vai fazer 8 aninhos. Então, eu tô assim, tipo, ótimo, porque ele tá criando interesse. Já de pouquinho em pouquinho, cada avanço, sabe, que eles têm pra gente já é uma vitória, porque vem com muito esforço. A gente não vê a hora, assim, do Han falar, eu não vejo a hora do Han falar mamãe. O meu marido fica me zoando, que ele vai falar papai primeiro. Incentivar o Han, assim, não só com vídeo, desenho em português, a gente coloca desenho em tudo quanto é idioma, assim, que a gente procurar no YouTube. Por exemplo, o Sam, ele é... Eu vou falar na ordem que ele entende melhor, né? Ele fala o inglês, o japonês, o português, ele gosta de espanhol, ele gosta de coreano. Ele passou umas 2 semanas vendo o desenho em russo, que esse menino ficava repetindo o que o desenho falava. E ele tá viciado em um canal chamado Cocostory. É de um menino coreano, e o Sam aprendeu, gente, em pouco tempo, um monte de nome de bicho em coreano. Ele vinha pra mim com um negócio, olha isso. E eu ficava, o que você tá falando? Com o Han é a mesma coisa, a gente não tá só se limitando ao português, a gente coloca desenho assim, mesmo que a gente não entenda, sabe? Tem aquele desenho, por exemplo, da Masha e o urso em russo, então bota em russo, bota em inglês. Tem aquele desenho da Dora, coloca desenho da Dora, tem em vários idiomas. Tem o Chaves, o Sam começou a assistir Chaves e ele tá amando. Tem Chaves em espanhol. O YouTube, assim, tem muito conteúdo bacana que a gente, sabe, a gente coloca pra ver se a gente incentiva as crianças. Então, é isso, gente. Tenta de tudo, não fica assim limitado só a alguma coisa. Experimenta coisas novas com os filhos. Gente, qualquer coisa que desperte o interesse na criança, por exemplo, no Han, que já tem um autismo mais forte, para ele ter foco e concentração já é muito difícil. Então, qualquer coisa que faça ele ter um pouquinho mais de foco, ou um brinquedo que ele consiga brincar, assim, nossa, já... é por aí que a gente começa, sabe? É conquistando, é ensinando, ajudando a criança a ter o foco, a concentração. Aí as coisas vão fluir. Eu tenho fé em Deus que logo o Han vai estar falando. E a gente, se ele começar a aprender russo, a gente dá um jeito, a gente aprende russo e depois ensina o português pra ele. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu falei demais. Um abração da minha família pra sua. Se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário. E ativa o sininho. Tô aprendendo, hein? Muito obrigada. É isso. Bye!